Boa tarde a todos aqui presentes, os amigos internautas. Mais uma vez, é muito bom, né, poder estar aqui nessa tarde tão bonita, de sol tão brilhante, né? E todos nós aqui dispostos a aprender um pouquinho mais a respeito do que Jesus veio nos ensinar. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Nós vamos agora nos preparando para o trabalho da tarde, aquietando os nossos corações, procurando deixar os nossos problemas, as nossas aflições um pouquinho de lado, para poder assimilar tudo o que será dito aqui e, principalmente, colocar em prática aquilo que nós iremos aprender. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, que todas as nossas atitudes impensadas, né, todos os nossos erros, aquilo que nós achamos que não esteja bom, possa ficar equilibrado, que nós possamos sempre repensar as nossas atitudes, as nossas ações, procurando caminhar pelos caminhos, né, melhores que nos são dados, que são os caminhos do bem, para que a gente possa ter êxito nessa presente encarnação. Então, sendo assim, nós vamos iniciando a parte da palestra de hoje. Quem fará a explanação é a nossa irmã Leda. Hoje ela vai falar a respeito das mães, né? Então, as mães na visão espírita. O Dia das Mães é comemorado no domingo, mas nós sabemos que quem é mãe, né, é mãe todos os dias. Então, nós temos aí um diazinho para poder ser só comercializado, aquela coisa toda, mas vamos colocar em prática esse papel de mãe, né, e nos engrandecer dessa missão tão valiosa. Boa tarde a todos. Deixa eu organizar aqui. Boa tarde a todos, queridos. Que Jesus nos abençoe com as suas vibrações amorosas, de saúde, de equilíbrio, de paz, de amor que Ele tem tanto por nós. E como a Renata falou, né, nessa semana especial do Dia das Mães, o texto proposto é ser mãe na visão espírita. Aí eu falei para a Sandra, você faz cada uma, porque é difícil de falar sem se emocionar e sem vir as lágrimas, né, de tanta emoção falar de mãe. Mas nós vamos procurar fazer o melhor. Porque é um amor muito grande, né? O texto começa assim, que o amor materno é um sentimento instintivo, uma virtude. Então a gente fala assim, como definir o amor materno? Dizem os espíritos que o amor de mãe é o amor mais puro aqui na nossa terra que nós podemos conceber, né? Os espíritos nos dizem isso. Então a gente pergunta, como definir o indefinível? É só sentindo. Tem coisas que é só sentindo para saber o que é, né? E eles dizem que é um amor tão grande, é aquele maior que um ser pode vir a ter pelo outro. Que enquanto encarnados nós experienciamos. E o texto fala que além dessa virtude que é o amor, ele fala que é um instinto também. Então, o instinto essas reações que nós temos naturalmente. Ele diz assim, esse sentimento de abnegação e devotamento em relação aos filhos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o grau de virtude. Olha o que diz o texto. Começa com o instinto e atinge uma virtude. O amor não nasce desse tamanho, como quando alguém pega um rebento, uma pessoa muito amada nos braços, né? A gente diz de mãe porque é o Dia das Mães e o texto fala das mães. Mas esse imensidão, essa quantidade de amor, o tamanho desse amor, ele não cresce desse tamanho. Então, ele vai se desenvolvendo. Então, nós vamos percebendo já o amor materno instintivo nos animais. A gente vai vendo a cachorrinha com seus filhotinhos, amamentando, cuidando, protegendo, não deixando nenhum algum animal estranho chegar perto, que represente perigo. A gente vê nos pássaros, enfim. Mas essa parte dos animais, eles desenvolvem esse instinto de cuidado, de conservação, enquanto há uma dependência.
Porque quando eles atingem uma certa idade, uma independência, digamos assim, que eles já possam comer sozinhos, têm condição de levar a sua vida, já os animais se afastam e já deixam o filhote, a sua cria, por sua conta. Mas por quê? Porque essa parte dos animais é uma parte física, uma parte instintiva. Então, eles só têm, a noção deles é de sobrevivência. E nós, humanos, nós superamos isso, porque nós temos além desse instinto. Nós, quando os nossos filhos estão adultos e crescem, nós continuamos com os cuidados, com as preocupações e com amor. Porque no reino animal, eles, quando cresce o filhote, muitas vezes não se reconhecem mais como pais e filhos, já desfaz aquele elo, aquele vínculo. E nós, nos seres humanos, não. Esse vínculo permanece, os espíritos dizem, não só nessa vida, como uma vida após a nossa vida, que esse amor passa de uma vida para outra. Então é um amor imenso, né? Ele persiste, ele sobrevive mesmo até a própria morte. Dizem os espíritos, que uma mãe acompanha um filho além túmulo. Quantas vezes nós vemos nos romances, aqui a gente vai citar aqueles romances mesmo, que são aquelas obras da codificação e da doutrina espírita, as obras básicas, nas obras de André Luiz, lá no livro Libertação, aquele espírito trevoso, tenebroso, chefiando espíritos maldosos, né? Julgando, enfim, infligindo mal a outros espíritos, que todos o temiam. Não havia meio dele se recuperar. Qual foi a estratégia que a espiritualidade usou? Trazendo a sua mãe. Que nós estamos falando é o caso de Gregório, no livro Libertação, de André Luiz. Quando ele chegou à presença da sua mãe, ele se comoveu. E quantos outros casos que nós temos, né? Dizendo do próprio André Luiz, né? Quando ele chega, por quem que ele recebeu socorro? Pelas orações, pelas preces da sua mãe. Então, a prece, a força do amor, essa energia amorosa, ela é muito potente, ela é muito poderosa, né? Então, a gente vê que esse amor, ele sobrevive à morte, né? Acompanha esse filho. Então, o texto diz, ser mãe é contribuir com Deus na construção da humanidade ditosa do futuro, auxiliando a caminhada evolutiva. Por quê? Porque os filhos não são nossos filhos, são os filhos de Deus que Ele nos confia. Deus confia esses filhos a nós. Para quê? Para que a gente possa conduzi-lo como mães, pais, né? Conduzi-lo nessa jornada evolutiva. Porque da condução de cada um vai depender o caminhar da humanidade. Então, essa missão cumprida, né, às vezes, é com renúncia, é em prejuízo, às vezes, do próprio bem-estar. Às vezes, uma mãe gostaria de ter momentos de lazer, de fazer determinadas coisas, em detrimento do filho, por amor a ele, ela deixa de pensar em si para pensar no filho. Ou, outras vezes, gostaria de tê-lo perto e, por amor, ela renuncia e o deixa longe para que ele possa ser feliz e caminhar por suas próprias pernas, né? Então, renunciando a esse próprio bem-estar. Os pais sabem, né, no comprometimento, no projeto reencarnatório, quando se recebe uma criança, um filho de Deus, que nessa encarnação Deus confia como nosso filho, nós sabemos que eles chegam assim numa condição de total dependência. Vem aquela coisinha pequenininha molinha, que você mal pode segurar, mas é como Deus nos coloca para que a gente nos sensibilize, porque ele é totalmente dependente dos pais, da mãe, no caso, totalmente dependente. Então, essa dependência, essa fragilidade do ser comove e potencializa esse amor. Além da mãe, nesse momento, lembrar que ele saiu das suas entranhas, né? Então, mas esta criaturinha, ela vai crescendo. Dizem os espíritos, né, que
esse processo reencarnatório, ele se consolida aos 7 anos de idade. Até os 7 anos, a criança ela está encarnada, mas ela está assim, com um pezinho na espiritualidade. É aquela fase que a criança tem evidência, que a gente vê, e às vezes aquele avôzinho que já desencarnou, ela vê que ele está presente. É muito natural isso. Porque a criança tem toda essa sensibilidade, ela acabou de chegar. Então, ela está nesse processo de adaptação à reencarnação. Então, ela tem um amigo oculto. Quantas vezes, né? Até hoje a psicologia fala do amigo oculto, que ela brinca com o amiguinho, e realmente tem aquelas criancinhas que ela vê. Então, aos 7 anos, os espíritos dizem que se consolida esse processo reencarnatório. Então, os espíritos dizem, ser mãe é compartilhar com Deus o dom da vida. Olha, é pouco. É compartilhar, porque Deus que nos dá a vida. A mãe, ela é aquele depositário de confiança de Deus. É compartilhar com Deus o dom da vida. É viver emoção após emoção, os espíritos dizem. Emoção após emoção. E essa emoção, esse espírito que chega, muitas vezes, ele não é uma tábula rasa, como diziam filósofos antigamente, né? Não é. Nós sabemos que são espíritos, apesar de vir nessa fragilidade, nessa condição infantil, são espíritos já antigos, espíritos que já tiveram muitas encarnações pretéritas, espíritos que já trazem uma bagagem. Então, essa emoção após emoção são emoções das mães, dos pais, hora boa, hora difíceis. Por quê? Porque até os 7 anos você vai conduzindo, onde a criança está mais maleável, mais vulnerável, onde tudo aquilo que você coloca, os ensinamentos, é muito mais facilmente absorvido pela própria condição que ele se encontra já de uma recente reencarnação. Mas dessa fase passa para uma outra fase um pouco mais difícil, que é a adolescência. Então, às vezes essa emoção se torna um desafio, né? De emoção, de amor, torna um desafio grande, que os pais precisam, especialmente as mães, enfrentar esse desafio. Por quê? Porque nessa fase, na adolescência, o espírito ele já se torna capaz de andar pelas suas próprias pernas. Então, é onde que ele relembra e que já aparece todas aquelas vivências anteriores, né? Aquilo tudo que ele vivenciou lá atrás, que ele veio muitos para modificar, mas e que ele está naquela fase de testar, de autoafirmação, de testar. Então, toda aquela emoção da criança, o primeiro sorriso, o andar, o conduzir a escola, vai se tornando um pouco mais difícil, porque aquele espírito ele já vai tomando pé da situação. Ele já é um espírito independente, já vai ficando cada vez mais independente. Então, tudo aquilo que foi colocado, aquela sementinha plantada pelos pais, ela ficou. E apesar desses testes que eles fazem, para algumas vezes, né, ir contra, que faz parte do próprio processo. Então, de emoções em emoções é que vai sendo levado essa caminhada evolutiva. Ser mãe é auxiliar o ser amado na busca da felicidade. Mas a felicidade não é da mãe. Às vezes a gente pensa que a felicidade é da mãe, mas é a felicidade do ser. Então, esse ser que nos chega por confiança de Deus, que ele acredita nos pais, especialmente nas mães, que estão muito mais próximas do seu rebento, né? Então, essa experiência que ele vem com ela, ele precisa desenvolver. Muitas vezes o projeto dele é diferente dos pais. E muitas vezes os pais tendem a transferir para o filho aquilo que eles não conseguiram fazer. Eu gostaria tanto de ter sido um médico, eu não consegui, eu não pude, eu não tive dinheiro, meus pais não puderam, então eu vou fazer meu filho estudar. Eu vou fazer meu filho fazer medicina, porque eu não pude fazer.
enfim, transfiro aquilo que eu gostaria que fosse para mim para o filho. E às vezes isso não é o melhor para ele. Então, a gente tem que fazer o melhor para o filho, mas no sentido de respeitar a sua jornada, as suas escolhas, a sua jornada evolutiva, que muitas vezes não coincide com a nossa, né? Orientando sempre sobre o bem e sobre o mal. Isso em qualquer fase, em qualquer idade. Mas respeitando sempre o livre-arbítrio, a individualidade. É muito importante. Respeitar, conversar, mostrar. Nunca se faz à força. Especialmente essa geração nova chegando. A gente tem visto as crianças aí. Adianta pegar uma criança dessa geração nova que chega perto de 4, 5 anos, ou até menos, às vezes até 3, 2, 3 anos, pôr o dedo em riste e fazer, você vai fazer porque eu quero, eu estou mandando. Adianta? Quem convive com criança sabe, é uma geração nova chegando. Então não adianta, nada é por mal. Para a gente fazer uma analogia assim, de como lidar, a gente pode até pensar numa pipa. Como que eu conduzo uma pipa? Né? Bom, as meninas geralmente não soltaram, mas vê que os meninos soltam, né, a pipa. O que eu faço com a pipa? Eu vou dando a linha para ela subir. Eu vou dando a linha. Agora, se essa linha se for indo, essa pipa vai sumir, eu vou perder completamente o controle se eu afrouxar muito essa linha. Ela vai embora. Agora, se eu tomar medida do outro lado e se eu segurar essa linha curta, essa pipa não vai sair, não vai subir, vai ficar aqui perto. Então, a educação a gente pode comparar com a linha da pipa. Então, eu tenho que dar com equilíbrio para que ela suba até uma certa altura, mas que esteja às minhas vistas, que eu possa ver que não tem perigo, que ela não vai subir lá no horizonte. Então, assim, os espíritos falam que é a educação. Sempre com equilíbrio, nunca soltando demais, nem sempre prendendo demais. É fácil ser mãe? É fácil ser pai? Porque a gente fala das mães, porque o Dia das Mães é domingo. Mas toda mãe precisou de um pai, porque o filho, para nascer, precisou dos dois, né? Então, a homenagem é mútua, né? Ser mãe é receber como filhos espíritos com os quais mantém laços de afinidade ou de resgates também. Ou de resgates. Oportunidade essa para aprender juntos, né? Esses resgates que se tem, a gente precisa tomar muito cuidado, nunca de ter o filho preferido e o preterido. Porque quem tem dois sabe que é muito fácil a comparação. E os espíritos, naturalmente, né, existe essa energia que identifica um e outro. O preferido é aquele que é igual eu, que pensa como eu, que foi meu amigo, que foi meu parceiro numa encarnação passada. Então, chega, eu não tenho muito ajuste. Mas tem, muitas vezes, aquele que não deve ser, mas que é o preterido. Ah, se você fosse igual ao seu irmão. Ah, se você fosse igual à sua irmã. Né? Nunca é assim, cada um é uma individualidade. Então tem que ser os dois. Porque com um eu me reabasteço, que não preciso de muitas coisas. E com o outro eu aprendo muito. Muitas atitudes que eu tenho que mudar. Ser mãe é ter a marca de Deus na alma. Esse texto é uma poesia pura, não dá para falar. Tem que falar como o autor falou. Ser mãe é ter a marca de Deus na alma. É saber como ajudar, como afagar, como amar. São todas as virtudes de Deus, como Ele nos protege, como Ele nos ama, como... Aonde nós vemos, às vezes, um problema sério é a proteção de Deus. É o carinho dEle, é o cuidado que Ele está tendo conosco. E hoje, o cuidado que nós temos... Hoje, a educação mudou, como a sociedade mudou. O cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Porque hoje, na era da internet, do Facebook, né, do WhatsApp, tudo muito rápido acontece, da tecnologia. O homem vai chegar a Marte, já chegou, vai chegar a Marte. Mas os filhos? Os filhos precisam de tecnologia, sim, mas precisam muito mais de mães e pais presentes, perto, sentir esse sentimento, essa energia que se passa, que nenhum tablet tem, que nenhum celular comporta uma energia dessa, como o olhar, como o afago de uma mãe. É essa a necessidade. Então, tomar muito cuidado. Quantas vezes a gente percebe na criança uma substituição da relação afetiva
mãe, filho, pai, filho, por uma relação virtual. Filho, tablet, filho, celular, no joguinho. E essa cumplicidade e esse elo que liga os dois se desfaz, porque vai ficando cada vez mais distante. Lá na frente, muitas vezes não se consegue resgatar, né? A coisa passa muito rápido assim. Ser mãe é transmitir uma herança às gerações que lhe seguem o seu exemplo, né? É instruir os filhos no caminho em que deve andar. Então, a mãe, o que ela transfere para o filho? O exemplo. Não adianta a mãe dizer, não faça fazendo, ou o pai. Então, é o exemplo, é o que mais marca. Quando lembra da mãe, lembra dos exemplos que ela deixou, a sua autoridade moral. Muitas vezes, pais, mães estão delegando à escola. A escola cabe o papel de ensinar aos pais, especialmente às mães, o papel de educar. E educar não é por palavras, não é por ameaças. Educar é sempre por exemplos e com ternura e amor. A gente vê até, como nós dissemos anteriormente, nesses espíritos mais renitentes. Se não for o amor, se não for a ternura, não existe essa sensibilização. Então, essa missão de receber como filhos, de preparar para a vida, Deus, imagina a confiança que Deus tem em cada um de nós. E recebe essa criança que vem, cada um diz, na psicologia cada um diz de uma forma. Freud dizia que era o inconsciente profundo que vinha à tona. Jung já diz das sombras. A doutrina espírita diz que vem o esquecimento do passado, mas não vem vedado. Não é vedado, porque trazem aquelas tendências. Então, alguma coisa do passado você traz, né? Então, é uma dificuldade, né? Então, esse que Deus nos confiou, esses espíritos, eles já têm uma história de vida. E nós temos que saber como lidar com essa vida. Toda mulher, de alguma forma, é mãe. Se não é mãe do filho que gerou em seu próprio ventre, é mãe de alguém que desenvolve afeto. Quantas mães anônimas por aí? A mãe biológica é a coisa mais fácil. Quantas mães biológicas sequer recebem os filhos, né? Mas as mães do coração, as mães da alma, às vezes na condição de uma enfermeira, que cuida ali no hospital daquele doente, que dá aquele afeto, aquele carinho, aquelas palavras, não deixa de ser uma mãe. Outro que cuida de um sobrinho, porque a mãe foi trabalhar, não deixa de ser mãe. Outro que ensina, que orienta, né, Renata? Não deixa de ser mãe. Então, mãe é aquela que dá carinho, que supre as necessidades, que orienta, que conduz esse filho de Deus para fazer a diferença nessa humanidade futura. Jesus já mostra, na figura de Maria, que era sua mãe, na hora da cruz, quando ela chora pela sua morte, Jesus apresenta João para ela. Ele fala, mãe, eis aqui o seu filho. Filho, eis aqui a sua mãe. Então, ele não é a mãe biológica, é a mãe da alma, mãe de amor. Se for as duas, melhor. Se puder gerar e ser a mãe da alma e do coração, melhor ainda. Se não, que seja do amor. Esse sentimento de amor forte, profundo, por tudo que é capaz de renunciar para ver os amados felizes, né? Quantas renúncias que a mãe faz. O nosso mundo, com a bipolaridade do nosso mundo, claro, escuro, frio, quente, bom, ruim, também nós temos, cada um de nós, cada filho que nós recebemos, cada mãe, cada pai, tem o seu lado sombra e o seu lado luz. É claro. Nós não sabemos, por exemplo, o nosso lado sombra a gente procura esconder muito bem escondido. Em algumas ocasiões, ele vem à tona em forma de algumas reações. A gente não sabe como reage, por exemplo, a uma agressão.
A gente não sabe o que vai acontecer, é um instinto que nós temos. Aí é o nosso lado sombra. Nós não estamos polidos e nós não sabemos. Estamos aí na rua, se alguém nos agride, não sabemos o que vai fazer. Se a gente vai revidar essa agressão, se a gente vai se conter, não sabemos. Então, a nossa experiência é fazer de tudo para que, primeiro, nós possamos sempre converter essa nossa sombra na luz. Imagine com os filhos, né? Toda aquela, porque, como nós dissemos, não vencem experiências anteriores, mas que a gente possa converter estas sombras em luz. A maternidade, então, é essa dádiva divina. É isso que Deus nos oferece para essa transição do escuro para o claro. Ajudar um pequenino a desenvolver-se e a descobrir-se, tornando-se um adulto digno, é responsabilidade que Deus confere à mãe. Que esse adulto possa crescer, executar todos os seus deveres que são confiados por Deus. Esse dever é confiado aos pais. Mas, como estamos falando das mães, e o texto fala das mães, os espíritos nos alertam que os pais, sim, têm essa obrigação, que aceitaram também esse filho, mas esse filho chegou 9 meses antes para a mãe. Então já está mais tempo com ela. Olha a afinidade e o laço que une esse ser que está chegando à sua mãe, né? E toda a mãe da sua ou da carne alheia descobre que o filho, que depende do seu amor e da segurança que ela transmite, é o melhor presente que Deus lhe deu. Então a gente fala desse filho, né, da sua carne ou não, seja filho adotivo. Quantos casos de filho adotivo? Acho que cada um deve ter um exemplo para citar, não dá nem para perguntar, porque cada um tem. De pais que adotam filhos e que os filhos ficam, que não podem gerar filhos e que adotam. E que depois que adota, acontece que vem a geração biológica e tem o seu próprio filho. Quantas vezes o filho biológico nem se compara com aquele filho adotivo? Tão diferente que é. O filho adotivo fica fisicamente parecido com os pais. É uma coisa assim, é o amor que transforma, né? Então, não importa se são filhos do ventre ou da alma, né? São filhos do amor. E sabendo que o que funciona muito é a palavra de mãe. Eu acho que o Pai do céu, quando ele vê uma mãe pedindo por um filho, brincadeira que eu vou fazer, mas ele deve até tampar o ouvido, porque não pode recusar o pedido de uma mãe, porque é feita com muito amor. A mãe pede do fundo da alma. E o que a mãe não consegue? E se não consegue, insiste. E se não consegue, insiste de novo, até conseguir. Tudo aquilo que é de melhor para o filho, né? Então, a oração, isso que a palavra de mãe tem uma força muito grande para um filho. Tanto para o bem, como nós estamos colocando, quanto para o mal. Menino, você não consegue, você é um burro. Ele vai ser um burro. Ele vai ser um incompetente para o resto da vida, né? Ele não vai se sentir, porque se a mãe não confia nele, quem mais pode confiar? Então, ele realmente... Então, a palavra tem assim, uma força, um magnetismo, uma energia muito forte. E como não podia deixar de ser, né, falando das mães, nós temos sempre que lembrar da maior mãe que nós tivemos na Terra, né, que foi Maria, a mãe de Jesus, né, que até hoje, quanto que Maria trabalha. E ela trabalha... Não é por aqueles que fazem pedidos simples, não. A Maria trabalha nos vales de lágrima, naquelas regiões tenebrosas, profundas, onde existe muita dor, onde estão em sofrimento aqueles espíritos suicidas que malbarataram sua vida, espíritos que erraram muito. E Maria, como mãe, acode, e nos acode até hoje. Experimenta pedir para a Mãe do Céu o que a gente não consegue. Não coisas materiais, mas o alívio para a nossa alma, aquilo que nós pedimos que ela pode nos oferecer. Então, para encerrar, nós trouxemos uma poesia linda. Eu sou pouco entusiasmada, mas é linda. É uma poesia psicografada
do espírito Amaral Ornelas. Bom, para esse espírito psicografar essa poesia, ele era poeta, dramaturgo e jornalista. Só isso, né? Só isso. E ele faz uma homenagem à Nossa Senhora. Eu fiquei assim encantada quando eu ouvi, né? E fui transcrevendo. Eu falei, não, eu vou levar isso para eles porque não é porque é linda demais para ficar só para mim, né? E ele foi um trabalhador espírita, médium. Ele foi diretor da revista O Reformador, trabalhou na Federação Espírita do Rio de Janeiro, e ele faz essa homenagem à Nossa Senhora. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Amaral Ornelas, para vocês. Feliz Dia das Mães. Nossa, muito bonito, muito bonito. Obrigada, Leila. Bom, gente, agora vai beber água. Ela não chorou, ela segurou, né? Para não chorar, porque eu já chorei bastante. Né? É. Dá tempo de tomar uma aguinha. E agora é o momento de todo mundo poder participar. Obrigada. Poder participar com as perguntas, algum questionamento, alguma colocação, algo para, né, complementar. Enfim, gente, fiquem à vontade. Só que assim, um de cada vez, né? De quarta-feira todo mundo fala muito, então tem que pegar a senha, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de complementar? Nem no Dia das Mães? Então, eu vou falar. Nossa Senhora. Então, eu vou falar, né? Posso falar? Pode. Então, tá bom. Eu gostaria só de aproveitar que a Leda falou assim, aqui várias pessoas devem conhecer algum exemplo, né? De alguém que seja filho adotivo e tal. Eu sou filha adotiva, né? Então, eu quero aproveitar o momento para agradecer muito essa oportunidade bendita, né? Que eu tive. A minha mãezinha está com 85 anos, a coisinha mais linda do mundo, graças a Deus, com saúde lúcida, né? E numa palestra aqui na casa, o ano passado, eu tive um insight, né? Um discernimento que eu não tinha tido antes. Porque quando eu engravidei, eu falei assim, gente, como que pode, né, uma mãe biológica se predispor a doar, a fazer a doação de um filho que ela carregou 9 meses no ventre, né? Aquilo não entra na sua cabeça muito. E eu estava aqui, exatamente nesse lugar, e aí, assim, eu ouvi nitidamente, como se fosse alguém falando para mim o seguinte, essas mães, elas também estão cumprindo uma missão. Então, elas emprestaram o corpo delas só para poder ter aquela geração biológica. Então, é um ato de amor. Quando eu escutei essa frase, um ato de amor, eu falei, gente, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo lindo. É um ato de amor, porque, gente, não é nada fácil. Porque eu me lembro muito bem, eu tenho só um filho. Eu me lembro muito bem que quando ele nasceu, eu sentia falta da minha barriga. Entendeu? Então, quer dizer, eu queria ter uma criança no colo e uma na barriga, porque eu sentia falta daquela barriga. Eu fiquei muito tempo em repouso e tal. Então, era uma afinidade, uma coisa fora do comum. E eu ficava pensando o tempo inteiro, como que tem alguém que se predispõe a fazer isso? E no interior é muito comum, né? Elas precisam de bens materiais, então elas trocam. É uma moeda de troca, né? E muitas vezes, por amor, também por saber que não vão ter condições de criar aquele filho como deveriam, então elas querem o melhor para o filho. E aquilo não significa que não doa nelas, né? Deve doer muito.
Então, quando eu tive esse discernimento da questão do ato de amor, eu falei, eu sou uma privilegiada mesmo, né? Porque eu tive a oportunidade de, nessa encarnação, ter duas mães, né? Uma biológica e uma que é a minha mãe de alma e do coração. Então, assim, que todas nós que somos mães, direto ou indiretamente, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, encaminhar esses filhos e essas pessoas que chegam até nós para querer orientação da melhor maneira possível, né? Para a gente conseguir deitar a cabeça no travesseiro e falar, olha, eu fiz a minha parte. Então, que Deus possa contar com a nossa ajuda sempre, né? Com o nosso auxílio. E estamos aí, né, gente? Quantos mais vierem, melhor. Com certeza. Alguém mais gostaria de falar? Falei tudo por todo mundo. Ocupei o tempo todo. Ninguém, gente? Não? Então tá bom. Então tá. Obrigada, viu, Leda? Deixa eu apagar aqui. Você apaga, Cris? Bom, gente, depois dessas palavras maravilhosas, né, da Leda, dessa poesia encantadora, é chegado o momento de nós podermos externar tudo que nós temos de melhor em nós, que é o nosso amor puro, sincero, para aqueles irmãos nossos necessitados em formas de vibrações. Então, só para lembrar um pouquinho, essas vibrações de amor, elas são direcionadas para quem realmente está necessitando de auxílio, e a gente precisa dar uma pausa, né, para que essas vibrações cheguem até essas pessoas. Então, eu gostaria que, nesse momento, nós todos pudéssemos vibrar por aqueles irmãos nossos que se encontram em dificuldades com relação às doenças físicas, do corpo físico. Que todos esses irmãos nossos recebam, pelo menos nesse momento, um pouco de alívio para essas dores que devem incomodar muito. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão doentes e carentes da alma, por aqueles que não se encontraram, por aqueles que passam por aflições, que se cobram o tempo inteiro por terem feito ações ruins, pensarem mal uns dos outros, enfim. Que todas essas perturbações morais possam ser aliviadas nesse momento. E vamos agora, cada um de nós, pensar naqueles que estejam precisando de auxílio, quer sejam entes queridos, quer sejam amigos, pessoas desconhecidas, distantes de nós, mas que sabemos que passam por dificuldades, que essas vibrações de amor possam chegar até eles. E sendo assim, nós vamos agradecendo a equipe espiritual aqui presente, mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos todos aqui, de conseguir sair daqui renovados, de ter essa casa de oração que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, de ter as nossas energias renovadas para mais uma semana de trabalho, de luta, e que nós possamos, como eu sempre digo, colocar em prática, se não tudo, a maioria das coisas que nós aqui buscamos e aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar para a segunda parte, né, para os passes, e pedimos silêncio de vocês, que vocês se mantenham em prece. Que assim seja. Só aqui, Zé. Será que eu desliguei aqueles?